E eu quero mostrar que esses 5 salmos formam uma espécie de sinfonia em 5 movimentos. Seria a Sinfonia Aleluia, né? Para dar um nome a ela, a Sinfonia Aleluia. E eles formam um final bastante apropriado para o saltério e nos ajudam a delinear, né, a formar os contornos básicos do que é, digamos, uma teologia da adoração cristã. Esse é o nosso objetivo nessa manhã. Então, crianças, você tem aí à esquerda da sua folha 5 instrumentos e 5 quadrinhos, 5 retângulos, né, cada um com um salmo, né? Eu botei os instrumentos aleatoriamente para fazer, né, você lembrar de que cada salmo é uma espécie de movimento sinfônico, musical dessa sinfonia Aleluia, tá? Então, o primeiro salmo, o Salmo 146, ele exalta o Deus de Israel, que é único, que é o soberano acima de todos os senhores da terra, acima de todos os príncipes que são meros mortais, conforme diz o salmo. É o todo-poderoso Deus. Então, crianças, aí no primeiro quadrinho, no Salmo 146, você pode botar: Deus é soberano e todo-poderoso. Esse é um dos temas principais do Salmo 146. Ele nos diz para não confiarmos em príncipes meros mortais, mas sim no Deus que é soberano e todo-poderoso. Esse é o Deus cantado no Salmo 146. Nós vamos ver um retrato completo de Deus nesses 5 salmos, para que você o contemple em toda a sua majestade. Nosso segundo movimento, Salmo 147, vai exaltar o Senhor que se revela, o Deus que fala, e fala tanto na sua criação. Ele cobre o céu de nuvens, faz crescer relva nas colinas, mas também o Deus que nos fala por meio da sua palavra. O finalzinho do Salmo 147 nos mostra isso. Ele revela a sua palavra. Então, crianças, vocês podem escrever no segundo quadrinho, tá? Salmo 147, Deus fala na criação e na palavra. Deus fala. Então, Deus é o soberano, é o todo-poderoso, Ele é o rei da terra e Ele fala. Ele nos mostra, suas obras nos falam a respeito de quem Ele é, e a sua palavra nos falam claramente de quem Ele é. Salmo 148 é uma grande convocação ao louvor. Louvem-no, 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 até as serpentes marinhas, o que quer que seja isso aqui no Salmo, até as serpentes marinhas são convocadas para louvar a Deus, os relâmpagos, o granizo, os vendavais. Eu não sei se eu gosto de pensar muito nisso não, né? Porque aquela quarta-feira de chuva torrencial, né? Você imaginar que aquilo tudo está louvando a Deus, mas também está derrubando árvore, né? Bom, a culpa é nossa, né? De fazer a coisa mal feita. Mas sim, chuva, vento, trovões mostram a majestade de Deus, e de certa forma esses fenômenos apontam para Ele e o louvam. Então, Salmo 148 é uma convocação ao louvor. Você pode escrever isso aí, criança. Convocação ao louvor, tanto da criação quanto do seu povo. Não só os seres criados e toda a criação, mas também todos os demais seres vivos, e aqui Deus inclui todo mundo. Reis da terra, verso 11, todas as nações, governantes, juízes, moços, moças, velhos, crianças, estão todos representados aqui. Todos são convocados, chamados a louvar a Deus. Veja que esse salmo está bem no meio aí dessa sequência, né? Então, louvem a Deus, contemple o Senhor Todo-Poderoso. O salmo seguinte, o 149, já nos mostra uma outra faceta desse Deus, um outro atributo desse Deus digno de ser louvado. E creio que aqui o Salmo 149 nos chama a atenção para o Deus que é o juiz, Deus justo, que irá julgar. Isso está muito claro no final do Salmo, a partir do verso 7, para impor vingança às nações, trazer castigo aos povos, ou seja, um Deus que irá julgar, mas também é o Senhor misericordioso, porque Ele nos convoca o seu povo a se alegrar nele, o povo salvo, o povo redimido. Então, crianças, no Salmo 149 você pode escrever: Deus é o juiz, mas Deus é juiz e Pai gracioso. Deus é juiz e Pai gracioso. As duas coisas. Deus não é menos justo quando Ele ama e salva.
Deus não é menos amoroso e menos misericordioso quando Ele julga as nações, quando Ele julga os reis. Salvação e juízo andam de mãos dadas na Bíblia inteira. Então, esse é o aspecto que o Salmo 149 quer ressaltar. E por fim o Salmo 150, crianças, vocês podem escrever aí, o santo barulho no santuário. Pode escrever isso. A gente não vai fazer isso aqui, né? Mas se você lê o Salmo, você já ouve isso tudo, né? Então trombeta, lira, harpa, tamborim, dança, corda, flauta, símbolo. É um barulho santo, não é verdade? É aquela coisa assim, vigorosa, para terminar o saltério em alto estilo, né? Em grande barulho santo, grande louvor ao Senhor. É o santo barulho no santuário divino, né? O Salmo começa assim: louve ao Senhor no seu santuário. O que é o santuário do Senhor? Não é a igreja só, não é isso aqui, é todo o universo, toda a terra, todo o universo, tudo que nós podemos ver, todo o espaço acima de nós, abaixo de nós. Deus é louvado em todo lugar. Louve no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento. Todo o universo é o espaço sagrado no qual Deus é louvado. Agora a pergunta é, por que o saltério termina assim, né? Com tanta aleluia, com tanta música, com tanto júbilo? Se você tem nos acompanhado nessas meditações dos Salmos, desde as quartas-feiras de oração, aqui também nos domingos, você vai se lembrar que existem muitos salmos, aliás, a maioria do saltério são salmos de lamento. São aquelas orações feitas com lágrimas, nas quais o salmista chora pelo mal que há no mundo, mas também pelo mal que há dentro dele ainda. Pedido de perdão, o choro quebrantado, a humilhação na presença de Deus. É a maior parte dos salmos. E o saltério começa com esse tipo de salmo. Salmos 1 e 2 são uma introdução, e logo no Salmo 3, e uma sequência grande em seguida, nós vemos esse tipo de oração, oração de lamento. Por exemplo, o Salmo 3, verso 1 diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, uma súplica urgente. Salmo 4, o salmo seguinte, diz: responde-me quando clamo a Deus que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 5, escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. Isso é a nota típica dos salmos de lamento. E o saltério começa assim, e vai assim durante um bom tempo, e nós vemos esses salmos ao longo de todo o saltério. Então veja, esse livro dos Salmos começa com lamentos individuais, mas termina com louvor coletivo. Começa com uma pessoa diante de Deus, chorando e clamando por misericórdia, e termina com toda a criação, criança, jovem, velho, serpente marinha, relâmpago, nuvem, neve, tudo louvando a Deus, gritando aleluia no santuário do Senhor. Então nós vemos um movimento aí, né? Nós vemos uma progressão. Se você pudesse ler os salmos assim, né, corridos, direto, né, um dia todo lendo os salmos, assim, você ia perceber esse avanço, né, essa mudança no quadro do saltério. Então, crianças, vocês têm aí no meio da sua folha essas letras grandes maiúsculas, né? Então você vai completar as palavras. O saltério vai do individual, letra I, para o coletivo. Do individual para o coletivo, mas também vai do lamento para o louvor. Essa é a progressão que nós vemos, do individual para o coletivo, do lamento para o louvor. Guarde isso, que isso é importante, nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho, tá? Crianças, entenderam para completar as palavrinhas aí? Individual, coletivo, lamento, louvor. Guarde isso. Um outro ponto importante, Salmos 1 e 2, como eu disse, formam uma introdução a todo o livro dos Salmos. E nós temos ali os dois temas talvez principais do saltério, que vão se repetir ao longo das várias orações, dos vários cânticos do livro dos Salmos.
Salmo 1 fala da lei do Senhor. Feliz é aquele que medita nesta lei todo dia. É esta palavra, como o nosso coração se encontra diante da palavra que vai fazer a separação entre o que o Salmo chama de justo e quem ele chama de ímpio. Os justos se alegram no Senhor, se alegram na sua lei. Os ímpios não têm esse prazer, são como palha que o vento leva. Então nós temos ali a lei do Senhor. Então esta lei é louvada, esta lei é cantada nos Salmos. No Salmo 2 nós temos um outro tema que é repetido ao longo do Saltério, que nos fala sobre o rei prometido. Porque as nações tramam, os povos conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Quem é esse rei ungido? É o rei prometido, o rei da descendência de Davi, que iria então julgar as nações, queria estabelecer o seu reino, um reino baseado na sua lei. Então, a lei e o rei. A lei e o rei. Isso é algo que os salmos repetem o tempo todo. A lei do Senhor e o rei prometido. Então, a gente pode resumir todo o saltério da seguinte forma: ele é o livro que ensinava Israel a orar e a louvar, segundo a lei, enquanto esperava o seu rei. Observando, louvando, meditando, orando, segundo a lei do Senhor, enquanto aguardava com santa expectativa a vinda do prometido rei. O rei chegou. O rei chegou. O Novo Testamento dá testemunho de que Jesus Cristo é o rei prometido, é o ungido do Senhor, do qual nos fala o Salmo 2. Ele é a palavra que se fez carne. Ele veio cumprir a lei de Deus, mas veio nos dar uma nova lei. Eu, porém, vos digo, eu estou ensinando agora, porque ele é a própria lei de Deus em forma humana. O que quer dizer que para nós cristãos, hoje, o saltério continua sendo o livro de louvor e orações, fundamentados, baseados na lei do Senhor, que apontam para o rei que já veio, enquanto nós aguardamos este mesmo rei que um dia virá, um dia voltará em glória, para julgar as nações, para estabelecer definitivamente o seu reino eterno. Portanto, meus irmãos, a que conclusão nós chegamos nesta manhã? Que o saltério, livro dos Salmos, são um pequeno resumo, em forma de louvor e oração, da própria história da redenção, do próprio plano de Deus para nos salvar por meio de Jesus Cristo. Veja se isso não faz sentido. Deus cria todas as coisas por sua palavra. Ele é o Senhor que reina sobre tudo. Temos ali a lei e o rei de modo perfeito. O que o pecado faz? Transtorna esta ordem bela, verdadeira, e faz com que o homem agora viva em rebeldia contra o rei e viva arredio, fugindo da lei do Senhor. É assim que o pecado faz. É assim que todos nós nascemos, desprezando o rei, desprezando a sua lei. Isso é motivo de lamento. O mal que há em nós, o mal que há no mundo, nos faz chorar, nos faz lamentar. Mas à medida que Deus vai estabelecendo suas alianças, à medida que Deus vai derrotando os seus inimigos, cumprindo as suas promessas, este lamento vai se transformando em louvor. Aliás, no meio do lamento você tem notas de esperança. Os salmos de lamento sempre terminam com uma nota de esperança. Não, eu ainda espero em Deus. Eu lamento esse estado de coisas, eu lamento o meu pecado, eu choro por inimigos que me perseguem, eu choro pelo estado de coisas em que vejo nesse mundo, o estado da criação, da humanidade. Mas eu creio que o meu rei vive, o meu rei virá, o meu rei estabelecerá o seu reino eterno. Então veja, esse lamento se transforma em louvor, até que o rei venha e estabeleça. Então, se foi assim na expectativa de Israel, e é assim na expectativa da igreja, é porque foi assim também na própria vida do nosso Rei Jesus. A salvação que começa com humilhação e cruz, choro,
lamento, dor. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o lamento do rei. Mas como é que termina essa história? O rei está vivo, ele venceu a morte, aleluia. Todos são chamados para comparecer diante do rei em louvor e adoração, e a nossa história terminará assim. Nós hoje que choramos, lamentamos pelos nossos pecados, por toda sorte de insuficiência, limitação, dor que nós vemos na vida, na história, neste mundo. Um dia estaremos diante do nosso Rei e tudo terminará em louvor. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós vamos ouvir por toda a eternidade. Então, crianças, nesse último quadro aí mais à direita da sua folha para você desenhar. Você vai desenhar a trajetória de Jesus que os salmos mostram. Primeiro uma cruz, a cruz de dor, de lamento e humilhação. Mas no segundo quadrinho pode desenhar uma nuvem de glória, algo que fale de brilho, de ressurreição, de aleluias. Porque essa é a história de Cristo. Essa será a nossa história. Meus irmãos, aqueles que perseverarem sob a lei do Rei, aqueles que perseverarem e viverem debaixo da sua lei, tendo prazer na sua lei, permitindo que o Espírito sonde o coração por meio desta palavra, se quebrantando diante desta palavra, enquanto aguardam a segunda vinda do Rei Jesus, aqueles que perseverarem experimentarão o que os Salmos 146 a 150 nos mostram. Poderão presenciar verdadeiramente esse louvor, esse barulho santo no santuário de Deus, quando na eternidade estivermos todos diante do nosso Rei. Então, irmãos, essa manhã eu quero dizer, à luz desses 5 salmos, que enquanto nós esperamos o nosso Rei Jesus Cristo se manifestar mais uma vez na sua glória, perseveremos nessa escola de oração e de louvor dos salmos. Perseveremos numa vida santa, debaixo da palavra, da lei do nosso Rei. E um dia nós o louvaremos por toda a eternidade. Você pode dizer aleluia de novo? Aleluia. Você crê nessa promessa? Você crê nesse Deus que nós cantamos? Jesus Cristo é o Rei. Os salmos apontam para Ele. Jesus Cristo é a lei de Deus encarnada. Jesus Cristo um dia voltará. Se você ainda não entregou o seu coração a Ele, se você ainda não sabe o que é o privilégio e o prazer de cantar as glórias de Jesus e de olhar para a história de Jesus e saber, esta é a minha história, como Ele ressuscitou, eu ressuscitarei. Se você não tem essa esperança no seu coração, eu peço que o Espírito Santo te convença hoje que esta é a verdade. Este é o destino eterno e o descanso eterno dos santos, daqueles que sentem prazer no Senhor, na sua lei e esperam o seu Rei. Então quebrante-se diante dele nessa manhã, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Ele e comece a ensaiar conosco este grande dia de louvor e de adoração. Vamos orar. Senhor amado, nós damos graças a Ti pela Tua palavra, em especial por este livro, Senhor, tão precioso para os cristãos ao longo da sua história, tão precioso para o povo de Israel, um livro que nos ensina a orar, a louvar, um livro que sonda o nosso coração, Senhor, pois quantas vezes nós nos enxergamos no drama do salmista, no drama da perda, da dor, da indignação, mas também, Senhor, podemos ver que o seu louvor e a sua esperança hoje são o nosso louvor e a nossa esperança. O Rei já veio e um dia voltará. Por isso nós o louvamos aqui, hoje, nesta manhã. Ó Deus, que estas palavras sejam guardadas em nosso coração.
as nossas mentes, Senhor, se voltem para Ti, contemplem a Ti, em toda a Tua beleza e majestade, formosura e retidão, justiça e misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos a louvar o Teu santo nome, conforme estas palavras que o Senhor mesmo inspirou, cantadas por Davi, Salomão, Moisés, Emã, Etã e tantos outros. Que este seja o louvor da Tua igreja, Senhor, até aquele dia em que os louvores se estabelecerão plenamente, por completo, e durarão por toda a eternidade. Nós oramos assim nesta manhã, agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.